Parashat Noach. A gente vê logo no primeiro versículo da Parashá, no primeiro passuco, que a Torá cita Noé, dizendo que ele era um homem íntegro, tamim, que ele era um tzadik tamim, que é um homem íntegro. Tamim é uma menção, é um adjetivo de plenitude, de completo. Ele era um justo completo. E aí continua contando a história que aconteceu, o início, os descendentes de Noach. Fala, Ele Toledot Noach. Essas são a descendência de Noach. E em seguida fala, Noach, Tzadik, Ish Tzadik Tamim. Então, a gente já começa aprendendo dessa parashá o seguinte. Quando a Torá menciona as descendências da pessoa, ela imediatamente já deve fazer o quê? Falar filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que é a descendência. E a gente vê na prática que é dito que Noach era um homem íntegro, ele era justo, ele era tzadik e tamim, e completo, íntegro e pleno. Então a gente vê que a descendência real da pessoa é as mitzvot dela, quando ela se conectou com Hashem. E a continuação diz que Noach, aqui já está dito que ele é um homem íntegro. E aí começa uma discussão entre os sábios. E tem sábio que diz, sim, ele era íntegro na geração dele. Só que se ele fosse íntegro em outra geração, 10 gerações depois, que foi na geração de Avraham, Avino, o nosso pai, Abraão, então ele não seria um íntegro da geração, ele não seria o justo da geração, ele seria um justo comum. Ou não sei exatamente, mas não seria especial, um justo especial, assim como ele foi na geração dele. E aí existe um outro levantamento, uma outra ponderação que é feita, que na Torá nós somos obrigados a julgar o outro favoravelmente. Então a pergunta que fica é, como esses sábios criticaram Noach, que ele não era íntegro suficiente, ou que ele era íntegro só na geração dele, e se fosse numa geração de Avraham, ele não seria considerado isso tudo? A pergunta que fica, mas por que vocês, sábios, não julgaram favoravelmente Noach, assim como os outros sábios julgaram ele favoravelmente? E a resposta é, antes disso eu vou dar uma introdução, que foi, a Kabbalah diz, sim, os estudos profundos sobre isso, ela diz que Noach avisou, de certa forma ele avisou, Hashem avisou Noach, que ia destruir o mundo, que do jeito que estava não ia continuar, e que Hashem ia salvar a família de Noach, sim, que seria ele, a esposa dele, os filhos dele e as esposas dos filhos dele. E o que aconteceu? Que Noach, a Torá, o que ela queria? Ela queria que Noach tivesse rezado pela geração. E na prática, Noach ficou satisfeito que a família dele ia estar salva. Ele entendeu a situação da geração, que era catastrófica. Ele sim tentou fazer teshuvá nas pessoas e fazer com que elas se arrependessem de seus pecados e modificassem seus caminhos para que Hashem não destruísse o mundo. Elas zombaram de Noach. Noach não fez um esforço a mais. Ele não se... Assim está o estudo, não sou eu falando. Assim está essa visão mais profunda. Então Noach, ele continuou vivendo a vida dele normal, assim, de certa forma, porque ele fez as tentativas dele de acordar o povo. A população do mundo, como foi dito, sim, zombou, não escutou, falar, se Deus quiser fazer tal coisa, então a gente já tem como se defender de tal e tal maneira. Começou a falar de forma soberba, de forma pejorativa, atacando de volta e zombando. Então Noach deixou, falou, olha, então tudo bem, para destruir, vão ser destruídos, é o problema de vocês, a gente vai ser salvo, e é isso. E a Torá considera isso como, no nível dele, no nível de tzadik da geração, não é suficiente. De onde é que a gente aprende um tzadik da geração que ele agiu de forma diferente e foi bem visto por Deus? Quando os hebreus se saíram do Egito, depois fomos para o deserto, os judeus foram para o deserto, receberam a Torá. Verdade que enquanto Moshe Rabbeinu estava recebendo a Torá, o povo judeu, ele fez, sim, já sabido, o pecado do bezerro de ouro.
Então Deus já falou para Moshe, para Moisés, olha, desce agora do monte, o povo que você tirou do Egito está fazendo idolatria, estão fazendo besteira. Então ele desceu com as primeiras Luchot Abrit, as primeiras tábuas da lei, quebrou as primeiras tábuas da lei. E como é que se sucedeu o evento? Teve uma praga, matou 14 mil, e aí até que fizeram... isso a gente vai explicar mais para frente na Parashá, mas resumo da ópera, Moshe voltou para Hashem, voltou perante Hashem e rezou para Hashem para que o povo fosse salvo. E falou, apague meu nome da sua Torá se você for se você for destruir esse povo. O que todo mundo vai falar de Deus, que Deus tirou o povo de Israel, né, o povo hebreu na época, do Egito para matar eles no deserto? Que tipo de Deus é esse? As pessoas vão falar mal, vão pensar mal de Hashem, vão criticar, vão ter essa visão negativa de Hashem. Olha, vai ser o seu próprio kavod Hashem, vai ser o seu próprio respeito ferido por estar fazendo esse ato. Então Moshe começou a usar muitos argumentos, até mesmo de me apague do nome da Torá, caso você realmente queira fazer isso com o povo de Israel. Então Moshe, ele se demonstrou um advogado muito forte. Rocha, ele vai estar disposto a se colocar, e Hashem falou para ele, olha, a gente começa um povo de Israel a partir de você. Sabe? Qualquer pessoa adoraria essa notícia, diria, uau, que maneiro. Então vamos começar tudo a partir de mim, eu vou ser o cara daqui do negócio, eu que vou ser o procriador, o patriarca, etc. Pô, maravilha, vamos aí, apaga essa gente, esse bando de idólatra, e vamos daqui pra frente começar só de mim. Não, Moshe Ish Anav Mikol Adam, Moisés é o homem mais humilde de todos os homens que vieram até hoje na Terra. Ele não se considerava absolutamente nada, ele se considerava pó. O que ele realmente queria era cumprir a vontade de Hashem. Ele via que daquela maneira era a melhor maneira, e foi exatamente o que Hashem queria dele. Era exatamente, então foi esse atributo de liderança que Noah foi criticado, que ele deixou que tudo se explodisse, que os idólatras morressem. E Moshe Rabbeinu, justo, ele teve essa característica de liderança que foi o que era esperado. Então, essa ideia de julgar favoravelmente, essa regra, ela vale, mas ela se anula, ela cai por terra quando esse julgar favoravelmente vai causar o engano de outras pessoas do entendimento. Como assim? A partir do momento que todos os sábios julgam favoravelmente, assinam embaixo que Noah era tzadik e dessa maneira ele agiu corretamente, logo o mundo inteiro vai entender dele de que é correto um grande líder, o Gadolador, que é o maior, o gigante, o mais tzadik da geração, que ele deixe todo mundo morrer por conta dos seus erros. E isso não condiz com um grande líder da geração. Então, por isso ele foi criticado, para que as pessoas não entendam errado, que dessa forma que ele agiu, deixando o mundo inteiro ser destruído, foi a forma correta. Que na geração dele, conforme o que ele fez, ele foi íntegro, ele foi tamim, ele foi completo, ele foi... As características, sim, é difícil traduzir a palavra tamim, é mais traduzido como inocente, mas tia tamim Hashem Elokicha, que você seja inocente no caminho de Hashem. É um jeito, sim, positivo de se... Yaakov foi chamado de Tamim. Então, ele teve o lado dele que foi excelente, que foi muito bom, só que teve ainda onde se criticar. Então, a gente aprende disso, que até mesmo hoje em dia, se a gente vê uma pessoa que ela é considerada tal, e ela comete atos que nem todos os atos dela são retos, então, e todo mundo começar a aprender pelos atos retos dela, aprender que os atos errados também são corretos, então essa a equação no final das contas. Esse é o fundamento. Alguém que ela tem, digamos, 80% de atos corretos e 20% de atos não corretos, você estudou na Torá e aprendeu que aqueles 20% de atos não corretos, eles realmente são não corretos, não são o que você acha, o que eu acho, sabe, como pessoa. Não é o que eu entendi como experiência de vida, é o que está escrito na Torá e todo mundo sabe que aquilo é errado. E aquela pessoa faz aquele ato errado e acaba que ela é contemplada pelos 80% de coisas boas que ela fez, e aquele 20% as pessoas acabam pensando que também é correto. Então, nesse caso,
fazer uma crítica, às vezes não diretamente à pessoa, mas sim deixar no ar que aquele ato ele não é correto, mesmo que indiretamente, em forma de remes, em forma de dica, você deixar no ar, sabe, às vezes explicar sobre aquele conceito e dar outros exemplos de pessoas que fizeram aquilo, que aquele ato era errado. E assim, o público vai entender que aquele líder, ou aquele... não digo líder da geração, eu digo às vezes líder de um certo grupo, que seja. Então a gente começa a criar esse senso crítico e saber quando criticar ou não, dependendo da situação. Claro que tem que ser feito com hormá, com inteligência, com sabedoria. Por isso a gente estuda a Torá, para saber como agir de acordo com a vontade de Hashem, que essa foi a vontade de Hashem. A vontade de Hashem foi que Noah fosse criticado nesse caso. E assim os sábios fizeram, e fizeram da maneira correta. Então a gente vê a figura no geral, sim, logo no primeiro versículo. Se vocês forem abrir para ler, eu indico, e recomendo, obviamente. E vocês vão ver todo o cenário ali, a explicação dos sábios e o texto principal, como ele lida com Noah, ele respeita Noah, ele dá a posição de Noah elevada, como Ish Tzadik Tamim, só que vai lá e coloca esse adendo, coloca esse obrigado, sim, eles tiveram que botar esse adendo para que fique entendido claramente e não dê margem de erro, sabe, para as pessoas pensarem, justo com relação a esse caso, de que ele poderia ter rezado pela geração, ele poderia ter se dedicado muito mais para salvar a geração, e isso que Hashem veio e falou para ele, que ele destruiu a humanidade, não necessariamente era para acontecer, era mais para que isso acordasse Noah, para que ele, com toda a vontade dele, com toda a alma dele, rezasse para que aquela geração fosse salva. Essa foi a mensagem, na verdade, que Hashem mandou. E ele entendeu que ele fez o ato dele, ele tentou acordar as pessoas não acordaram, falou, bom, então daqui para frente eu vivo a minha vida e vai dar tudo certo, e Hashem vai cuidar do resto. É um ato de tzadik isso? É um ato de tzadik, mas não é um ato do tzadik da geração, sim? E inclusive, poderia abrir aqui, mas vamos lá. Existe uma regra, uma lei da Torá, que quando uma pessoa mata de propósito, quando tem o Beit HaMikdash, quando tem o Sanedrin, que é o tribunal rabínico, então ela vai ser julgada e se tiverem duas testemunhas, ela vai ser morta. Se uma pessoa matou sem querer, no caso dela estar cortando uma árvore com machado, e na hora que ela puxou o machado para trás, a cabeça do machado voou e acertou uma pessoa que estava passando atrás, ou seja, foi totalmente sem querer, foi um acidente total. Então essa pessoa, ela não vai estar, esse assassino, ele não vai estar obrigado à morte, ele vai estar obrigado a estar numa cidade de refúgio. Então tem toda a história que ele vai para a cidade de refúgio, a família da pessoa assassinada pode matar ele, ou seja, tem aqui... A gente não vai entrar nos detalhes, a gente vai chegar direto aqui no ponto. Então, essas pessoas que mataram por acidente vão para a cidade de refúgio. E elas vão ficar nessa cidade de refúgio, presas, como se fosse uma cadeia. Lá vão ter os Levim, vão estar vivendo lá, os levitas, ou seja, lá vai ter aula de Torá todo dia, lá vai ter uma ajuda social, ele vai estar como se fosse recluso mesmo numa prisão, como se fosse, não é uma prisão, é um território à parte que lá eles vão viver. E lá eles só vão sair, aí a pergunta então quanto tempo eles têm para ficar lá? Quando que eles vão poder retornar para o lugar deles de origem? E a resposta é que quando o Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote, morrer, então eles vão poder, todos eles vão ser libertos. Então a pergunta que fica, por que o Kohen Gadol, por que o sumo sacerdote ele é culpado, sabe? Qual que é a relação dele precisar morrer para que essas pessoas saiam? Porque se a gente for pensar por outro lado, essas pessoas vão rezar para que o Kohen Gadol morra, pode-se rezar assim, tipo, dar essa margem para pensar que eles vão rezar para que o Kohen Gadol morra, para que eles sejam libertos. Eles querem ser libertos, eles não querem viver lá a vida inteira. Se bem que não é igual prisão, né? É um território à parte, assim, mas eles não querem ficar lá, eles querem sair. Então, a explicação é que, pelo mérito do Kohen Gadol, o Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote, que é o sacerdote que faz os trabalhos mais complexos do Beit HaMikdash, mais importantes do Beit HaMikdash, se o trabalho dele for, de certa forma, no nível baixo, então isso faz com que aconteça no mundo tragédias. E tragédias está incluso matar por acidente. Então, ele fazendo o trabalho dele, o Kohen Gadol fazendo o trabalho dele de forma mais elevada possível, com as intenções corretas,
se preocupando em se Leit Kadesh, em se santificar ao máximo, e está sempre ocupado com o que ele deve estar ocupado, não dando margem para pensamentos ruins ou outras coisas tomarem a cabeça dele em momentos de trabalhos sérios. Então, o que vai acontecer? Se ele tiver intenções corretas e fizer a Avodat Hashem exatamente como ele tem que fazer, nenhum acidente vai acontecer no mundo. Porém, se ele tiver qualquer falha de pensamento ou de ordem na hora da execução, ou ele pode morrer, mesmo ele pode na hora Hashem matar ele, ou a outra consequência disso é que vão acontecer essas tragédias no mundo. Então, antigamente, o Kohen Gadol era julgado por isso, e então ficava sobre ele essa responsabilidade. Aí você fala, poxa, o que ele tem a ver? Ele é o Kohen Gadol, sabe? Por quê? Assim Hashem fez o mundo. Tá nas costas dos líderes o povo que eles têm. Não só o povo que eles têm, assim, no caso a gente vê o Kohen Gadol, são as pessoas do mundo, são os decretos que vão vir para o mundo, quão importante era o trabalho do Beit HaMikdash. Então fica pra gente esse entendimento de que o líder ele está conectado com o povo dele, e o líder tem que ter características muito elevadas para eles serem sim líderes, e da maneira que eles vão agir, da maneira que eles vão fazer a Avodat Hashem deles, eles vão conseguir influenciar o povo de maneira direta. E então acho que ficou legal, ficou bem explicado o conceito. Qualquer dúvida, por favor, deixe aí embaixo. Nos vemos no próximo.